Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui da hiperboloide de uma folha, que é uma superfície quadrática, e vamos fazer aqui também essa figura no GeoGebra. Lembrando que a equação geral das superfícies quadráticas é essa que está aqui, ó, com as variáveis x, y e z ao quadrado, né? Temos que ter também os coeficientes a, b, c, d, e ou f diferentes de zero, a fim de assegurar que haja um segundo grau na equação. Isso é a superfície quadrática ou simplesmente superfície quádrica ou simplesmente quádrica. E aí temos o hiperboloide de revolução. Você tem uma hipérbole e girando ela em torno de um dos eixos, no caso aqui, nós estamos girando em relação a z, ela, né, aí no caso, ela vai estar nesse formato. E no caso, essa hipérbole tem x igual a zero. Então, a rotação em torno do eixo Z resulta no hiperboloide de uma folha, cuja equação será obtida pela hipérbole, substituindo-se y por mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é uma das características das superfícies quadráticas, substituir por essa raiz. Então, você tem a equação da sua hipérbole, substituindo por y, você torna ela dessa forma, né? Já que a raiz vai desaparecer, porque vai estar ao quadrado. Então, nós vamos ter a nossa hiperboloide e podemos dizer que essa é a forma canônica, essa última aí é a forma canônica do nosso hiperboloide, né? Você vai ter ela da seguinte forma, né? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado. E aí vem o menos, né? Menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Se fosse tudo mais, seria um elipsoide. Então, as características da superfície simétrica em relação a todos os eixos coordenados. A superfície está ao longo do eixo coordenado correspondente à variável cujo coeficiente é negativo. Atenção, isso é muito importante. Se está negativo no eixo Z, ela vai estar como está essa figura, em relação ao eixo Z. A interseção com os eixos coordenados, está aqui a indicação, não existe nesse caso em relação ao eixo OZ, já que ela está girando em torno dele. E também podemos ter outras formas, né? Quando A é igual a B, né? Quando esse primeiro é igual ao segundo, você tem essa característica, né? A igual a B, ou A igual a C, ou essa última aqui, que vai ser B igual a C. A figura ficaria dessa forma. Vamos ver? Aqui, né? Você tem em relação ao eixo Z, aqui em relação ao eixo Y, a rotação. E aqui em relação ao eixo X. Observe que o sinal de menos está no Z, no primeiro caso. Então, ele gira ao redor de Z. No segundo, em relação a Y. E o último, o X, é quem está negativo. Também tem os traços sobre os planos coordenados. Quando Z é igual a zero, aí acontece de você ter um elipse. Quando Y é igual a zero, você tem uma hipérbole também, mas só que aí você não vai considerar uma hiperboloide, né? E quando x é igual a zero também. E as seções por planos paralelos aos planos coordenados,
estão aqui indicados, né? Você tem planos paralelos aos planos coordenados, pode usar essas três relações que estão aqui. Lembrando que o número 4 aqui, você vai ter, numa hiperboloide, você vai ter uma elipse, ou vai ter uma hipérbole, ou outra hipérbole, depender aqui. Você vai ter um hiperboloide que, quando você fizer o traço para z igual a zero, você encontra uma elipse. Então, isso acontece nesse primeiro caso aí. Quando z é igual a zero, você vai encontrar uma elipse no seu hiperboloide. Quando y e x forem iguais a zero, você também vai encontrar uma hipérbole. É que você está fazendo um traço no seu hiperboloide. Bom, o exercício que nós temos é esse aqui. Vamos fazer no GeoGebra também. Aqui temos que identificar essa superfície e construir. Então, a ideia aqui é isolar a segunda variável, né? Ou melhor, a variável independente, fica 144. Vamos dividir tudo por 144 para encontrar um aqui no segundo membro da igualdade. Então, aqui vai ser 36 sobre 144, x ao quadrado, mais 16 sobre 144, y ao quadrado, menos 9z ao quadrado sobre 144. Nesse caso aqui, é possível simplificar, 36 e 144 são múltiplos, né? Posso fazer a divisão, aqui vai ser igual a x ao quadrado sobre 4, mais 16, 144, posso simplificar também, dá 1 nono, e 9 sobre 144, posso simplificar também, vai ficar 1 16avos. Observa-se aqui o menos. Então, esse é um hiperboloide de uma folha, cujo eixo de rotação é o eixo Z. Vamos fazer essa figura, né, no GeoGebra. Aqui as nossas referências. E no GeoGebra, a gente vai escolher aqui a função 3 dimensões. Então, aqui vamos ter o R3. Podemos mudar aqui o fundo, botar um fundo mais claro. E vou escrever aquele último paraboloide, né? X ao quadrado divisão por 4 mais y ao quadrado divisão por 9. E o menos z ao quadrado divisão por 16. E agora igual a 1. Pronto, aí está o nosso paraboloide. Vou dar um zoom out para a gente ver que ele é uma elipse, ou melhor, uma hipérbole em rotação, né? Olha aí, a gente vê melhor. Dando zoom out aqui. Nossa figura, nosso hiperboloide aqui usando o GeoGebra. Lembrando que ele não para aqui nesse teto, ele segue infinitamente. É interessante que vocês analisem isso. Eu estou aqui usando o GeoGebra Online. Estou usando o GeoGebra Classic Online. Então, você também pode baixar o GeoGebra e fazer ele. Fazer aqui o hiperboloide, no caso de uma folha. O de 2 folhas, ele
ele é separado, né? Ele tem duas partes separadas. Não tem essa união aqui. Fica para outro vídeo. Então, só para a gente analisar aqui algumas coisas dos sinais, se a gente colocar aqui o mais no Z, nós vamos ter a nossa elipse. Só que em 3 dimensões, ele é um elipsoide. Se eu colocar um menos no X, nós vimos que vai ser uma hipérbole em relação ao eixo X. Está um pouco super elevado, vamos fazer um zoom out aqui, mas agora eu estou no eixo X. Estou no eixo X. O eixo X aqui é nosso hiperboloide, né? No eixo X. Girando aqui para vocês verem, então, um pouco lento, né? Tá tudo online, né? E acaba ficando lento às vezes. Mas aqui vocês já estão vendo a figura espacial, né? O eixo vermelho é o eixo X. Então, observe como nosso hiperboloide ele está em torno desse eixo. E para fechar, a gente pode colocar um menos, colocar mais aqui, né, no eixo, no X, e colocar menos no Y. Então, vai acontecer, ele vai mudar o eixo de rotação, vai passar para outro eixo. Pronto, alterou o eixo. Agora está no eixo verde, que é o eixo Y. Observe aí. Está no eixo Y. Realmente ele tem uma dimensão maior, né? Era igual a 144, a gente simplificou por 144 para colocar na forma dita canônica. A gente escreveu aqui na forma canônica do nosso hiperboloide. Observem que novamente está no eixo Y, porque é o eixo verde. Ok? Então, aqui as nossas referências. Até a próxima, pessoal.